Bom, gente, hoje eu estou aqui com o Márcio Ferreira. O Márcio, ele é especialista em processos seletivos. Ele já ajudou talvez centenas de pessoas em todo o Brasil a conseguirem uma vaga em uma empresa, uma grande empresa ou uma multinacional. E eu estou falando de diferentes posições: estágio, trainee, analista. E eu convidei o Márcio aqui para essa conversa para ele conseguir justamente dar algumas dicas para a gente do que fazer durante um processo seletivo. O que você não pode fazer na parte do currículo, como que você deve se comportar numa entrevista, como que você pode escolher a empresa para qual você vai aplicar, se eu devo aplicar para várias empresas ou escolher algumas específicas. Então essas vão ser algumas das perguntas que vão ser feitas durante esse podcast com o Márcio, beleza? Márcio, em primeiro lugar eu queria te agradecer por ter aceitado o convite, em nome aqui de toda a comunidade, dizer obrigado. Fala, João, beleza? Pô, eu que te agradeço fazer parte aí desse projeto novo, é muito gratificante, é sempre legal falar com o pessoal que está entrando no mercado de trabalho, né, que está querendo se desenvolver no mercado de trabalho. A gente tem contato aí com milhares de universitários, milhares de pessoas que estão querendo melhorar, né, a sua carreira, e é sempre uma grande satisfação falar sobre isso, sobre processo seletivo, porque ainda é um tema que as pessoas têm muita dificuldade, então acho que o papo vai ser bem interessante para a galera. Show de bola. Bom, Márcio, sem mais delongas, vou fazer a primeira pergunta, que é o seguinte: na sua experiência, na tua opinião, o que mais derruba candidatos em um processo seletivo? Ou seja, de todos os casos que você já teve contato, você consegue ver um padrão de coisas que, pô, isso aqui costuma dar errado? João, consigo sim. É assim, vou até te dizer uma coisa que assim, é difícil das pessoas pararem para pensar antes de um processo seletivo, que é o seguinte: a pessoa tem, quando ela vai se candidatar a uma vaga, elas têm sempre o pensamento de, por exemplo, vai fazer um currículo, elas pensam, bom, o que eu já fiz, que cursos eu tenho, que experiências eu já tive, e como é que eu vou conseguir passar isso para o papel, né, para o currículo, para poder enviar para a empresa. Elas primeiro têm a preocupação de lembrar o que tem para depois oferecer à empresa. E elas caem na armadilha de não pensar primeiro no que a empresa está pedindo. Esse primeiro passo anterior é muito importante e é o que tem feito a diferença entre aqueles que passam e os que nunca conseguem passar, principalmente aqueles que enviam diversos currículos. Então, essa primeira armadilha, eu acho que é o ponto principal que tem derrubado muita gente. Então, o que eu sempre aconselho os meus alunos, o pessoal que me segue? Você tem que primeiro identificar o que a empresa quer. Quais são as competências que a empresa está procurando? Que cursos que a empresa quer que você tenha? Que tipos de experiência? E depois, que valores a empresa possui que ela quer encontrar em você? Só assim você vai conseguir oferecer o seu melhor de uma maneira direcionada. E aí você vai passar a conversar com a empresa sobre os assuntos que ela quer escutar. E aí você vai ter uma chance muito maior de ser aprovado. Bacana. Então, aproveitando o gancho dessa pergunta, eu queria saber o seguinte: pelo que você falou, é importante então eu entender o que a empresa espera de mim para Isso. conseguir alinhar o meu discurso e o meu currículo de acordo com essa expectativa da empresa. O que eu Perfeito. pergunto agora é: como que eu descubro o que a empresa espera de mim? Perfeito, isso é uma excelente pergunta. Porque o que acontece? Geralmente, né, as pessoas estão procurando uma vaga de estágio, de trainee ou de analista, e tem aqueles pré-requisitos, né, que são aquelas poucas linhas onde eles pedem lá a universidade, o período que você está, se sabe falar inglês, se sabe mexer em alguma ferramenta, um Excel, e as pessoas não leem nada além disso. E as empresas, muitas empresas, colocam um texto antes, né? Ou dentro do próprio site da empresa tem textos para que o candidato possa conhecer um pouco da cultura daquela empresa. E dentro disso tem palavras-chave, tem todo os requisitos que a empresa espera dos seus novos funcionários. E ali dentro você vai conseguir tirar muitas ferramentas, muitas palavras-chave que vão ser importantes para você usar em todo o teu processo seletivo. E eu falo isso em todas as etapas: currículo, dinâmica, entrevistas, que você vai poder transmitir isso
para os recrutadores. Além do site da empresa, é claro que você pode ter um conhecimento maior da empresa no LinkedIn, né, onde você tem relatos dos outros funcionários, e dentro de um site chamado Love Mondays, que muitas pessoas já estão recorrendo a esse site para ter um feedback de pessoas que já trabalharam naquelas empresas. Então, todas as informações que você tiver a mais sobre aquela empresa, você vai poder entender um pouquinho melhor da cultura dela, do que elas exigem dos seus funcionários e vão poder transmitir isso dentro de todas as etapas. E assim, só uma dica muito prática em cima do que você acabou de falar, o que eu sugiro para pessoas que estão assistindo a gente agora, querem pegar essa sua dica e implementar agora para um processo seletivo. Cara, vai no site da empresa, procura fontes e matérias da empresa, onde presidentes, diretores da empresa falaram em nome da empresa e tenta encontrar padrões de palavras. É uma técnica até que envolve um pouco de copywriting, que é a arte da persuasão na escrita. E aí, depois que você fizer essa leitura do site, de tudo que você conseguir encontrar de material da empresa, tenta ver quais são as palavras que mais se repetem. Por exemplo, eu tive uma experiência na L'Oréal. E aí tem uma palavra lá que é muito usada, que é diversidade. E isso não é clichê, porque às vezes uma palavra que é muito usada em uma empresa é diferente de uma palavra que é muito usada em outra empresa. Por exemplo, na Ambev, nas empresas do grupo lá do Jorge Paulo Lema, Lojas Americanas, Grupo Eleva, existe outra palavra que é meritocracia, né, que é muito utilizada. Então, você consegue encontrar, de acordo com a cultura da empresa, que foi o que o Márcio falou, que às vezes a gente acha que é blá, 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 negócio de cultura, na prática não é nada disso, mas você consegue encontrar, analisando as empresas, algumas palavras que são quase que um hino da empresa. Né? Na Ambev se fala muito de meritocracia, de crescimento acelerado, de você, enfim, busca por resultado. Na L'Oréal tem uma parte muito mais de diversidade, de levar a beleza para todos. E aí você entendendo quais são essas palavras, você consegue tanto estruturar o seu currículo quanto o seu discurso para quando o cara do RH for falar contigo, ele falar assim, caramba, o Márcio foi feito para a Ambev, o Márcio foi feito para a L'Oréal. E isso nada mais é do que isso que você estava ensinando para a gente agora, né? Bom, e até você está falando aí, você falou sobre as palavras-chave e tudo mais, eu estava lembrando de uma entrevista que até a diretora de RH da L'Oréal falou e estava no site da L'Oréal, para quem pesquisou, além da página dos pré-requisitos, né, pôde encontrar isso. Na entrevista, ela tinha uma palavra-chave que ela batia muito, que era curiosidade. Ela falava, eu quero encontrar uma característica nos candidatos, que é a curiosidade. Eu não quero mais pessoas que façam a mesma coisa sempre. Eu preciso de pessoas que pensem fora da caixinha, que durante a universidade tenham experiências diferentes, tenham buscado cursos diferentes para aprender novas coisas. Eu preciso que me apresentem soluções que as pessoas que estão aqui na L'Oréal ainda não me apresentaram. Então, assim, a curiosidade era uma palavra-chave muito grande. E isso você pode, de uma maneira aplicada, assim, só para ilustrar bem aqui o que a gente está falando, você poderia trabalhar isso na tua apresentação pessoal durante a dinâmica de grupo. Você poderia falar da tua curiosidade quando você estivesse dentro de uma atividade, dentro da dinâmica. Você poderia explorar muito isso durante a entrevista, quando você falasse sobre a tua carreira, a tua experiência acadêmica. Então, assim, tem vários pontos que você consegue conectar com essas palavras-chave que moldam exatamente a cultura da empresa, entendeu? Então, todos esses fatores são extremamente importantes para você ser visto como candidato ideal para aquela vaga. Bacana demais, Márcio. Vamos mais para mais uma parte prática, assim, das perguntas que eu quero te fazer. Quando você chega para fazer uma prova, por exemplo, lá na faculdade, no colégio ou num concurso, se você souber quais são as perguntas que vão te fazer, é muito mais fácil do que você chegar lá e ser uma surpresa. E aí, com toda a sua experiência, com todos os casos de pessoas que já foram treinadas por você para fazer um processo seletivo, o que eu te pergunto é, quais são as 3 perguntas que atualmente mais são feitas em uma entrevista de emprego? Porque se o candidato souber quais são essas perguntas, fica muito mais fácil ele se preparar para chegar lá. Sim, sim. Então, isso é até uma coisa que acontece sempre, que as pessoas sempre ficam muito preocupadas, né? Mas, Márcio, cheguei na parte de entrevista, meu Deus, o que eu faço agora?
E assim, as pessoas sempre buscam isso, né? O que que eu respondo exatamente quando o cara me perguntar isso ou aquilo? Tem sempre aquelas perguntas, né? Quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos? Por que que você quer trabalhar aqui? Por que que eu deveria te contratar? E aí eu tive algumas alunas, né? Que depois viraram minhas alunas e vieram me contar que elas falaram assim, até de São Paulo, essas alunas falaram assim, o cara chegou no meio da entrevista e me perguntou por que que eu não devo te contratar? E aí eu não tinha a menor ideia do que responder, acabei falando uma porção de coisa contra mim e realmente não fui contratada, porque eu acabei dando motivos para ele. Então, esse ponto da gente sempre pensar que existe como se fosse uma receitinha de bolo, de, responda isso que você vai passar, é o que tem feito cair muito em cima daqueles clichês, né? Que os recrutadores já pegam e te cortam, porque não sentem a sinceridade na tua palavra. Então, quando você consegue entender que basicamente, né, resumidamente aqui, o processo seletivo se divide em duas partes, que a empresa quer encontrar em você competências ligadas diretamente à vaga que você está concorrendo e valores, seus valores, que são ligados diretamente à cultura daquela empresa. Né? Quando você consegue entender que ela está sempre procurando em todas as perguntas sempre esses dois pontos, você consegue responder qualquer pergunta de entrevista. Então, quando o cara te pergunta por que que você quer trabalhar aqui, você vai dizer que você quer trabalhar, que a tua motivação está ligada diretamente a você ter encontrado uma empresa que está alinhada com os teus valores. Por que que você é o melhor candidato para aquela vaga? Além de você estar alinhado com os valores da empresa, você tem experiências e competências que a empresa quer. Então, assim, estou dando dois exemplos que são perguntas que sempre caem. Esses pontos, se os candidatos sempre pararem para pensar nesses dois pontos e começarem a pensar tudo que eles já passaram e fizerem uma autoavaliação, fica tudo muito mais claro e nenhuma pergunta vira uma rasteira, né? Não vira uma armadilha, na verdade, para ser pego durante qualquer tipo de entrevista. Pode ser com o RH, com o gestor, com o presidente, com o dono da empresa. Nunca mais vai ser pego. Entendeu? Legal demais. Muito bom, Márcio. Bom, vamos lá. A próxima pergunta é a seguinte. Sobre currículo agora. O que Show. eu não posso fazer de jeito nenhum em um currículo, assim? Queria que você me falasse algumas coisas que você também já viu que eliminam os candidatos. A gente já, enfim, analisou alguns currículos aqui dentro da empresa também e às vezes vem algumas coisas assim muito, muito loucas, que logo de cara a gente já corta. Mas pela tua experiência com grandes empresas e multinacionais, o que você tem para dizer para a gente aí sobre isso? Beleza, vamos lá. 3 pontos principais. Primeiro, nunca encher o currículo, lotar o currículo. Vou colocar tudo que eu já fiz na minha vida, todos os cursos que eu já participei. Isso não interessa para ninguém. Todas as coisas que você já fez de maneira aleatória. Se não fizer sentido para a vaga que você está concorrendo, um curso ou uma experiência que você já tenha participado, você não deve colocar. Não tem sentido você encher o seu currículo só para falar só para passar a impressão de que você já fez muita coisa. Isso elimina, porque o recrutador, quando recebe aquilo, ele pode entender que você não tem foco algum. Segundo ponto, objetivo profissional. Muita gente erra o objetivo profissional ao achar que é para colocar o meu objetivo profissional é o cargo tal. Não é cargo, é a área que você quer atuar. Por que o objetivo profissional está em cima no currículo? Porque quando você diz que o seu objetivo profissional é atuar em determinada área, a partir dali, tudo que vier abaixo, o recrutador entende que está linkado ao seu desenvolvimento para atuar naquela área. Então, se eu quero atuar numa determinada área, eu fiz a faculdade tal, eu fiz os cursos tais, as experiências profissionais que eu tive, quais foram as atividades que eu fazia ali dentro, relacionadas a essa área que eu estou concorrendo, tais, tais e tais. E aí eu já pego para o terceiro ponto, que eu acho que é extremamente relevante, que é a parte de experiências profissionais. E quando eu falo experiências profissionais, por exemplo, quem trabalhou em empresa júnior, João, por exemplo, trabalhou em empresa júnior, sabe que isso é visto também como um tipo de experiência profissional, mesmo como uma experiência acadêmica, mas você lidar diretamente com o mercado. Então tem atividades de extrema responsabilidade que você tem que escrever não como era importante para a empresa que você trabalhou,
mas você tem que escrever de uma maneira que seja importante para a empresa que você está concorrendo, para que eles olhem para aquela atividade que você já fez e falem, olha, interessante o que esse cara já fez. Isso pode ser muito valioso aqui para a gente. Entendeu? Então, esses 3 pontos de não encher o currículo, ter um objetivo profissional linkado a uma área de atuação e colocar as experiências profissionais ligadas diretamente ao que interessa à empresa que você vai concorrer, eu acho que são os 3 pontos fundamentais no teu currículo. Perfeito, Márcio. Ainda sobre currículo, eu queria saber a tua opinião sobre o seguinte. O que você acha que é mais importante a pessoa perder espaço falando? A parte de experiências ou a parte ali de formação e cursos? Porque eu vejo esse dilema, porque você falou para não escrever muito, beleza. Mas aonde eu priorizo o meu esforço do currículo, assim? Beleza. A resposta é depende. Depende para que tipo de vaga que você está concorrendo. Por quê? Por exemplo, se você está concorrendo a um estágio que exige pouca experiência profissional, mas que te exige mais conhecimentos técnicos, é importante você valorizar mais essa parte técnica de cursos, do teu domínio em determinados softwares, que tem softwares que são muito específicos para determinadas áreas. Agora, quando você está concorrendo a uma vaga, por exemplo, de analista, de trainee, que exige uma experiência profissional maior, você precisa dedicar um espaço maior às tuas experiências. Então, você tem que balancear conforme a exigência da vaga. Entendi. Beleza? Então, pelo que você está falando, a gente tem que fazer uma adaptação, tanto de acordo com a vaga e de acordo, por exemplo, dentro de várias vagas de estágio, você olhar para qual vaga você está aplicando e pensar quais são as experiências que eu já tive até hoje que conversam com esse escopo. Quais são as coisas que eu estudei até hoje que conversam com essas tarefas. Porque o que eu vejo muita gente fazendo também, não sei se você também tem essa mesma percepção, é ter um currículo e mandar esse currículo para 10 vagas. Vou fazer 10 processos seletivos. Pega um currículo que tem lá padrão e sai mandando para cada um. Então, o certo seria eu fazer uma adaptação desse currículo de acordo com a vaga, é isso? Perfeito, perfeito. É exatamente isso. Esse é o maior erro que tem. A pessoa pega, cria um currículo, parece que se livra assim, ufa, consegui criar um currículo. Agora eu vou disparar para centenas de empresas. E aí começa, entra no site, tem uma vaga aberta, pum, manda. Abre o outro, manda. Não sabe nem o que a empresa está pedindo. E manda. Você tem que personalizar, né? Eu brinco muito, que é a personalização do seu currículo para aquela empresa. Você tem que conversar. Foi o que você falou, perfeito. Você tem que conversar com aquela empresa. Se uma empresa está te pedindo uma coisa, você tem que falar o que você tem. Né? Eu estou te pedindo curso A, B e C. Se você ficar falando que tem A, B, C, D, E, F, G, H e J, você está dando um mega currículo para a empresa que não tem essa necessidade toda. Então, você tem que sempre conversar, adaptar o seu currículo, sempre adaptar o seu currículo, personalizar para a vaga que você está concorrendo. Show de bola, Márcio. A gente falou um pouquinho sobre currículo e agora eu queria pular para a parte da entrevista. A gente também já falou sobre as perguntas da entrevista ali, mas eu queria, assim, de uma forma mais geral, como que eu posso me preparar para uma entrevista e como que eu posso me preparar também para uma dinâmica? Pode ser uma e depois a outra. Primeiro pela entrevista. Beleza, perfeito. Vamos lá, primeiro dinâmica, então. Vamos na ordem, né? A gente falamos de currículo, dinâmica, depois a gente fala de entrevista. Show. Vamos lá, dinâmica. A pessoa tem que se preparar, a primeira ela tem que entender como é que funciona uma dinâmica. Tem 2 pontos principais dentro de uma dinâmica, né? Primeiro, existe uma apresentação pessoal, que não é um quebra-gelo, né? Que muita gente confunde isso, acha que é só um quebra-gelo. Levanta, fala um pouquinho sobre você, e que isso não tem avaliação. Tem avaliação, porque tem muitas empresas que querem pessoas que vão acabar lidando diretamente com o público, que pode ser um cliente seu, que podem ser público mesmo de rua, e eles querem saber como é que você se expressa, como é que você expressa a sua motivação de estar ali, como é que você conta a sua história. Então, a apresentação pessoal é algo que tem que ser treinado. E aí volta naquela parte das palavras-chave que você tem que moldar o teu discurso em cima disso. Segundo ponto, dentro das dinâmicas, você precisa trabalhar em grupo. Você precisa trabalhar em grupo. A parte da liderança é muitas vezes confundida como assim, eu preciso sobressair no meio do grupo, principalmente mandando nas outras pessoas. E não é isso. As características de uma empresa que estão descritas dentro dos valores da empresa, que a gente já falou bastante disso,
ali ela vai moldar o perfil do profissional que eles estão procurando. E aí você vai saber se eles querem um profissional que compartilha informações, que é um profissional criativo, que é um profissional que trabalha em grupo, que é um profissional que ajuda. Então, esses valores, você tendo esses conhecimentos de que tipo de candidato, de que tipo de profissional eles estão procurando, você vai conseguir agir dessa maneira com as outras pessoas e trabalhar em grupo. E aí você consegue se destacar nas dinâmicas. E aí a tua liderança vai acabar aparecendo porque você sabe exatamente o que fazer dentro dos exercícios, né, das atividades que são propostas dentro da dinâmica. Perfeito. Beleza. Pulando agora para a entrevista. Para você aprender, para você conseguir se preparar muito bem para as entrevistas, foi o que eu falei, são aqueles 2 pontos. E aí, tem até um exercício que eu acho interessante fazer, eu gosto muito de anotar e de separar as coisas. Eu sempre anoto dentro de um Excel, né, que é, como eu trabalho muito, eu gosto de mexer muito nisso, de anotar todas as competências técnicas que eles exigem para um candidato e quais são todos os valores que eles exigem numa outra coluna. E eu vou vendo o que eu tenho, por exemplo, de conhecimentos técnicos, o que eu tenho, né, das minhas competências e onde eu aprendi aquilo. E os meus valores, né, os valores da empresa, quais são os que eu me identifico? Ah, Márcio, mas eu tenho que me identificar com todos os valores da empresa? Não. A empresa é empresa, você é você. Você se identifica com alguns valores da empresa. E aí, desses valores da empresa que você se identifica, que exemplos você poderia contar, profissionais, claro, que sejam relevantes para a empresa, quais você poderia contar para eles? E aí, a partir disso, essa gama de informações que você já tem, a partir do que a empresa pede, você já conseguiria responder qualquer coisa, porque você parou para pensar primeiro o que eles vão te exigir e você já pensou exatamente o que você já vivenciou daquilo. Então, você está todo armado para qualquer coisa que eles perguntarem. Entendeu? Isso é um exercício. Quando você quer muito uma empresa, você quer passar por um processo seletivo de trainee difícil, concorrido, de analista, de estágio, e quando você faz esse exercício, você sai na frente de 90% dos candidatos sem exagero. Isso eu já tenho visto, já trabalho com isso já há 4 anos, com pessoas do Brasil inteiro, e eu garanto que isso realmente é um exercício muito poderoso. Legal. E também porque, assim, quando o foco são grandes empresas e multinacionais, é muito fácil você entrar no site delas e ver lá qual é a missão, quais são os valores, um pouquinho da cultura da empresa. Se for uma empresa, às vezes, sei lá, da esquina da tua rua, talvez você não ache com tanta facilidade. Você tem que encontrar alguém que trabalhe lá e tal. Agora, se for uma empresa grande, certamente você encontra isso com facilidade na internet, né, Márcio? Sim, sim. E até é bom você ter tocado nesse ponto, porque às vezes tem empresas pequenas, por exemplo, entram em sites como vagas.com e às vezes a gente não acha um site bem relacionado da empresa, né, com todas essas informações. Aí pergunta, ai meu Deus, o que eu faço nesse sentido? Você tem que procurar características do profissional, daquele profissional, daquela área que você quer se candidatar. E aí você tem diversas formas de achar isso. Ou você pode procurar dentro da profissão todas as vagas relacionadas a isso, ou dentro de empresas concorrentes àquela que você está querendo. Então, por exemplo, é uma empresa de engenharia de produção, né, que tem uma área de engenharia de produção. Qual é o perfil de um engenheiro de produção? O que esse cara, o que esse profissional precisa saber? Quais são os conhecimentos técnicos dele? Qual é o perfil comportamental que ele precisa ter? Qual é a cultura de um profissional desse? Entendeu? Então você consegue partir não da empresa, mas do perfil profissional. E aí você consegue ter uma gama de informações gigantescas, porque essas mesmas empresas multinacionais podem servir de parâmetro, como pesquisa, para essas outras empresas menores. Entendeu? Show de bola. Perfeito. Ficou muito claro. Márcio, agora a pergunta que eu faço é a seguinte. A gente já falou um pouquinho sobre currículo, sobre dinâmica, sobre entrevista, sobre como se preparar para um processo em si. Mas a pergunta que eu faço agora é o seguinte. Como é que deve ser esse processo de escolher para onde aplicar? Então, assim, às vezes você
fala assim, ah não, quero arrumar um estágio, quero arrumar um trainee, estou desempregado, preciso arrumar um emprego. Aí a pessoa vai lá, entra no LinkedIn, entra num site de vagas, vê todas as vagas que tem e sai metralhando, jogando currículo em tudo que é lugar. Você acha que isso funciona? Tipo, quanto mais melhor, quanto maiores aplicações, maiores as chances de você conseguir alguma coisa, ou é melhor você parar, focar, fazer uma análise e ir em uma direção? Então, isso ocorre, é mais ou menos como aquele caminho do enviar qualquer currículo, né? Currículo para qualquer empresa, né? Sair disparando o currículo aleatoriamente. É aquilo, não é só porque você gosta de música que você vai entrar em qualquer festa, né? É mais ou menos por esse lado. Você precisa entender como é que a empresa pensa. Por exemplo, nessas empresas que a gente consegue avaliar quais são os valores daquela empresa e tudo mais. Você consegue linkar se aquilo tem sentido para você, se aquilo está alinhado com coisas que você também acredita. Por exemplo, se você é uma pessoa mais reservada, se você prefere trabalhos um pouco mais burocráticos, trabalhos mais padronizados, você não pode trabalhar numa empresa que acredita que o trabalho é mais livre, mais criativo, mais colaborativo. Você não vai conseguir se encaixar naquele ambiente. E aí tem duas coisas, né? Primeiro, se você for bem avaliado, se você passar por uma boa avaliação, com certeza você vai ser reprovado. Caso você seja contratado, você mesmo não vai conseguir trabalhar numa empresa como aquela por muito tempo. Você vai se sentir mal, vai entender que aquele ambiente, que os seus colegas vão estar te atrapalhando, você não vai se sentir confortável ali dentro. Então, o que eu sempre falo para as pessoas é, primeiro, faça uma autoavaliação sua. Quais são as coisas que você mais valoriza, que você acredita? O que você mais gostaria que tivesse no seu ambiente de trabalho? Como é que você se sente bem? Como é que você acredita que é o seu perfil profissional? Tem vários exercícios que eu ensino, né, a fazer essa autoavaliação, porque assim você consegue confrontar com esses valores, com o que a empresa acredita. Aí você vai poder ver se uma empresa tem a ver com você ou não, e aí você vai poder aplicar a sua inscrição ou não. Perfeito, entendeu? perfeito. E assim, eu tive uma entrevista com uma gestora que se chama Bárbara, até ela está aqui na comunidade, se vocês procurarem, vocês vão ver, onde ela fala muito sobre autoconhecimento já para um segundo propósito, que é quando você está dentro de uma empresa, você entender como crescer nessa empresa, né? E aí ela, assim, só para trazer para a conversa, falou sobre uma metodologia chamada DISC, D-I-S-C, que é uma metodologia para autoconhecimento. Eu não sei se você conhece essa metodologia, Márcio. Você aconselha, recomenda? Conheço sim, aconselho, já trabalhei com ela, com diversos alunos, e assim, isso consegue te entregar, são 4 perfis, né, de maior dominância, né, dentro das tuas características, tanto pessoais quanto profissionais, que você consegue determinar um pouquinho mais sobre o seu perfil, né? E isso te ajuda também, isso é uma das ferramentas que te ajudam a entender qual tipo de empresa seria melhor para você trabalhar. Então, dentro dessa avaliação, é uma avaliação que você responde uma série de perguntas, são 40 perguntas, e aí tem um resultado ao final, que tem um perfil ali, né, que ao final o resultado te dá um perfil, e dentro desse perfil você pode comparar com esses valores, com essa cultura dessas empresas que você tem interesse, para ver se encaixariam ou não, entendeu? Porque esse ponto é muito importante, porque quando a gente está muito eufórico, com vontade de trabalhar, de aplicar o nosso currículo, né, para diversas empresas, a gente acaba pulando essa etapa. E isso pode gerar um processo de frustração, porque muitas vezes a gente acaba sendo reprovado, né, nessas etapas de dinâmica e tudo mais, e às vezes não é nem por conta do nosso currículo, é por conta do nosso alinhamento com a cultura das empresas, né? E isso não pode ser um processo de desmotivação, entendeu? Então, esse passo anterior a aplicar o currículo da gente é de suma importância. Então, procurar essas ferramentas de autoavaliação são extremamente importantes. Bacana demais, Márcio. Bom, agora já indo pro final do nosso papo, que está bem bacana, eu queria saber o seguinte.
Bom, uma pergunta que eu já escutei muitas vezes é, pô, eu queria muito entrar numa multinacional, numa empresa grande, que nem eu vejo aí os entrevistados que vocês trazem, só que eu vejo que a maioria estudou em faculdade federal ou então em instituições particulares extremamente reconhecidas, como a FGV, a PUC e assim vai. A minha faculdade não é tão forte assim. Será que eu tenho chance de conseguir entrar ou já estou eliminado só porque eu não me formei numa faculdade tão boa? Você por já conhecer muitas pessoas, muitos alunos seus que aplicaram para processos, eu queria saber, é possível entrar numa multinacional, numa empresa grande, sem ter lá no teu currículo que você é de uma federal ou que você é de uma faculdade muito boa? Sim, sim, não, ótima pergunta, com certeza isso é possível, sim. Porque principalmente, assim, você já deve ter visto em vários sites, né, que as empresas estão com uma dificuldade enorme de arrumar mão de obra qualificada. E muitas vezes a verdade é que não é a mão de obra qualificada, é a mão de obra que não consegue se apresentar como qualificada para as empresas, né? Então, isso sim é possível. Já tive centenas de alunos aprovados de diversos estados do país, então, de diversas universidades, de faculdades, de universidades públicas, privadas, federais, estaduais, passando para empresas gigantescas, empresas pequenas, de cidades pequenas. Então, assim, o que mais me chamava a atenção era o discurso estar direcionado para o que a empresa precisava. Quando eles direcionavam o discurso para o que a empresa precisava, eles conseguiam ser aprovados. Já tive aluno que passou para mais de uma empresa. Faziam alguns processos seletivos, se inscrevia para mais de um, que é normal, e conseguia passar para 1, 2, 3 estágios, trainees, analistas, que seja. Então, esse ponto não tem que ser a sua maior preocupação. A sua maior preocupação é entregar exatamente o que a empresa está pedindo. Legal, legal. Então, assim, pelo que eu peguei da conversa contigo, Márcio, o que você defende muito é a ideia de você praticamente clonar o discurso e as expectativas da empresa e adaptar o seu comportamento e o seu currículo para isso. Então, basicamente, você fazer o contrário do que a gente está habituado a fazer. Porque o que a gente está habituado a fazer vou escrever aqui o que eu tive de experiência, o que eu sou bom, aonde eu estudei e tal. Tem coisas que não dá para mudar. Se você estuda na faculdade X, você tem que botar que estuda na faculdade X. Agora, claro, uma pessoa provavelmente teve muitas experiências e muito mais experiências do que cabe num currículo. E às vezes tem coisa que a gente não sabe que é experiência, mas que é experiência. Sei lá, às vezes eu fiz parte de um grupo de ajuda a moradores de rua e aí você não considera isso como uma experiência, mas tem muitas empresas que podem dar valor a isso, não é isso? Sim, sim, perfeitamente. Esse é um ponto também que eu já tive diversos alunos que as pessoas, por exemplo, um exemplo de trabalho voluntário que seria, né, de ajudar moradores de rua e tudo mais, crianças, trabalhos para dar comida na rua, né? Tem muita gente que faz um trabalho bonito desse e não coloca no currículo isso. Esses são projetos que têm diversos valores de empresas que são ligados à responsabilidade social, responsabilidade ambiental, e isso de ter trabalho voluntário é diretamente a responsabilidade social. Então, quando você chega no teu currículo e está lá que você faz um trabalho social e o recrutador olha e fala, nossa empresa preza por responsabilidade social. Olha que engraçado. Esse cara está conectado, está alinhado. Esses são pontos que você tem que trabalhar em todas as etapas do processo seletivo. E isso é uma experiência que, além do objetivo, claro, de ajudar as pessoas que são necessitadas e tudo mais, você também consegue tirar boas experiências ali dentro. Por exemplo, eu já tive uma aluna, na verdade, que ela teve uma experiência de liderança que ela nem colocava dentro do projeto dela. Ela fazia um evento de música onde ela liderava vários jovens dentro de uma igreja, só que além disso, olha que curioso, ela fazia administração e ela tinha que lidar com fornecedores, com diversos fornecedores, ela tinha que coordenar a equipe com mais de 10 pessoas, tinha que falar com a comunidade, né, a comunidade para poder chamar para os eventos. Olha quantas experiências essa menina teve, simplesmente fazendo um trabalho voluntário. Porque para a empresa, se ela recebeu por isso ou não,
O que importa é a experiência que ela vivenciou. E para a empresa que ela estava aplicando na época, fazia muito sentido esse contato com fornecedores, né, essa liderança em cima de outras pessoas, fazia sentido e ela conseguiu mostrar o quanto aquilo tinha sido importante para o desenvolvimento pessoal e profissional dela. E ela foi contratada e tudo mais. Então, essas experiências, tem várias experiências, como você falou, que a gente não entende, às vezes fica muito na dúvida, né, se é experiência ou não, mas tudo que a gente faz que pode ter gerado um ponto de conversa, né, de link com o que a empresa está pedindo, a gente tem que relacionar isso de alguma maneira no nosso currículo e mostrar para a empresa, sim, que nós já vivenciamos isso. Legal, porque assim, tem um discurso que eu escuto muito, muito mesmo, e inclusive devem ter pessoas que estão assistindo a gente agora que devem estar pensando, ou já pensaram isso em algum momento, as empresas querem que eu seja experiente e tenha experiência de trabalho, mas como que eu vou entrar se eu não... Para entrar na primeira eu tenho que ter tido alguma experiência, né? Eu já ouvi isso algumas vezes. E, na verdade, Sim. muitas vezes, essa sua não experiência pode ser substituída por alguma outra atividade Exatamente. que esteja relacionada no seu escopo a coisas que você vai vivenciar dentro da empresa. Gestão de equipe, gestão de finanças, gestão dos ativos que você tem ali, planejamento para a execução de alguma coisa, a execução. Sei lá, eu organizei um campeonato de futebol, que foi o maior campeonato aqui do Rio de Janeiro, sub-18, para society, sabe? Tem algumas coisas que às vezes a gente não pensa que podem entrar, mas se você não tem experiências efetivamente profissionais, isso é melhor do que nada, né? Claro, claro. Não, e a universidade em si, tem diversas coisas que você pode fazer ali dentro, né? Tem diversas atividades acadêmicas que você pode participar, né? Participar de grêmio, de liga, de incubadoras, de monitoria, de pesquisa, de iniciação científica, de reunir pessoas para criar um projeto, né? Então você tem diversas coisas que você pode identificar, né? E aí tem alunos, tem pessoas que acabam chegando, né, até a gente, né, até o nosso canal, e aí perguntam, eu estou no início da faculdade, você acha que é interessante já começar a me preparar agora, ou deixa um pouquinho mais para frente? Eu falo, não, começa a se preparar desde já, porque se você começar a entender o que as empresas exigem do profissional, você desde já pode começar a desenvolver isso, porque você já pode se envolver com coisas relacionadas que a tua faculdade oferece, porque às vezes a gente olha assim, tem um processo ali de monitoria aberto, depois eu faço, tem uma coisa ali relacionada à pesquisa, depois eu faço, e isso você está deixando de ganhar tempo, porque você vai se envolvendo com uma coisa e aí depois você pode se envolver com outra e ter interesse sobre uma área que você jamais pensou e aí isso já te puxa para fazer um outro curso, aí quando você vê, você já conheceu diversas áreas, você já teve um entendimento sobre diversas coisas importantes e aí o teu currículo já não é mais aquele currículo pequenininho. E aí nem importa se você tem experiência profissional ou não, porque você vai poder ter você tem tanta bagagem de tanta coisa que você já fez, já promoveu, até de maneira autônoma, né, que você já consegue se vender tão bem para as empresas que isso já vai ser super bem visto pelos recrutadores. Isso. E assim é legal, porque quanto mais experiência você procura, mais estoque de experiência você tem. E aí vai muito na linha do que você falou. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu fiz monitoria, fiz iniciação científica, entrei para a empresa júnior, fui presidente da empresa júnior, gerenciei projeto na empresa júnior. Então, assim, quando eu fui aplicar para vagas de estágio, assim, o lugar que eu mais queria era a L'Oréal. E aí, no Rio de Janeiro, talvez seja uma das empresas multinacionais, uma das poucas empresas multinacionais que tem sede no Rio. Tem muitas outras, mas a maioria está em São Paulo, né? E eu queria muito a L'Oréal. Então, eu, na hora de preparar o meu currículo para lá, pensei, cara, eu já fiz monitoria, já fiz iniciação, já fui gerente de projeto, já fui presidente da empresa júnior. Beleza. Quais dessas experiências aqui tem mais a ver com a vaga para qual eu vou aplicar? E às vezes você consegue lembrar, como monitor eu fiz isso aqui, essa vaga me pede isso. Então você consegue adaptar o teu discurso, o teu currículo, a tua apresentação inicial, o teu posicionamento para a vaga de acordo com as experiências e o background que você teve. E repara que nenhum desses que eu falei agora foi numa empresa privada ou numa empresa pública. Sim, Foi na empresa júnior,
na faculdade. Então, assim, acho que é justamente essa sede, essa fome por ir acumulando experiências para você estar sempre aumentando aí essa biblioteca de experiências para você conseguir aplicar com mais assertividade, né? Não, perfeito, exatamente isso. E assim, durante a faculdade é o melhor você se envolver nesses projetos, né? A gente está falando tanto da universidade, para você conhecer as áreas em si, né? Para você comentou, né? Foi gerente de projetos, fez monitoria e tudo mais. Você começou a conhecer as áreas. Digamos que você não gostasse de projetos, você já teria vivenciado. Não ia só pela teoria, porque eu vi isso ou aquilo. Não, você vivenciou aquilo. Você correu atrás para aprender. Você teve que planejar, você teve que organizar, você teve que controlar. Você olhou aquele mundo e falou assim, beleza, gostei ou não gostei. Que aí você já começa a se direcionar melhor. E você não vai ter que testar no estágio só. Entendeu? Você já começa até a testar antes e a já direcionar mais a tua carreira profissional. Então, esse é exatamente isso. O profissional tem que começar a sempre direcionar as coisas em prol da sua carreira. Show de bola, Márcio. Cara, excelente papo. Acho que para quem estava um pouco perdido em como se posicionar no processo seletivo, aproveita esse papo que a gente teve. Lembra que você pode rever a conversa e ir anotando as coisas. Lembro também que talvez a principal mensagem que a gente teve aqui nesse papo de aprendizado com o Márcio é você se adaptar de acordo com a vaga e não entender que é tudo a mesma coisa, porque assim você aumenta as suas chances de ser aprovado. E, Márcio, para fechar, eu queria pedir para você, por favor, se você puder e quiser, deixar algum contato. Como é que o pessoal pode saber mais sobre o seu trabalho, ou te conhecer, ou ver o que você já tem preparado aí de material. E também uma última dica aí, uma última palavra para a galera que está assistindo e quer passar num processo seletivo numa multinacional. Bom, primeiro falar que eu gostei bastante, João, foi muito legal. Quando você me convidou, eu já estava empolgadaço. É sempre bom falar sobre isso, é um tema, como eu falei no começo, que ainda gera muita dúvida, então foi muito bom conversar sobre isso. A dica que eu deixo pro pessoal pensa sempre na ordem. Quem quer te contratar, depois o que você tem e o que você pode oferecer. Se você colocar isso nessa ordem, a tua chance de passar aumenta exponencialmente. Eu acho que é a mensagem de todo o papo que a gente teve aqui. Se você chegou no final e se amarrou, acho que é interessante você voltar, porque eu acho que você vai ter mais coisas ainda para escrever e é uma oportunidade única, assim. Isso até parabenizar vocês por esse projeto, porque realmente disponibilizar uma conversa, um papo desse com tantas pessoas boas, com tantas pessoas interessantes é realmente muito legal, muito legal. Espero que a galera aproveite bastante e, boa sorte para todo mundo. Bom, quem gostou, né? Quem gostou do nosso papo aqui, quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, eu tenho um canal no Instagram chamado Segredos dos Estagiários, Segredos, _2, estagiários. Pode procurar a gente, tem várias aulas postadas lá. E quem quiser também saber sobre a nossa mentoria, sobre a mentoria direta comigo, também pode falar, pode mandar o direct que a gente vai conversando. E aí vocês podem saber muito mais sobre o nosso trabalho e como passar em qualquer processo seletivo, beleza? Brigadaço, João, mais uma vez pelo convite.